Bom dia a todos, muito obrigado pela presença. Vamos dar início então à mesa, que chama Práticas Interpretativas Históricas do Mundo Contemporâneo. Aproximações, desafios e possibilidades. A gente tem aqui a professora doutora Mônica Lucas, que é coordenadora da pós-graduação, professora do Departamento de Música da USP, e o professor doutor Marcos Held, que é professor do Conservatório de Tatuí e professor visitante da Unicamp. Então, para dar início aos debates, a gente vai... Sim? Essa boa também. Tá bom? Tá bom. Bom, eu vou fazer a apresentação de novo, porque parece que a gravação vai sair por esse microfone. Então, novamente, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença nessa mesa de discussão de práticas interpretativas históricas no mundo contemporâneo, aproximações, desafios e possibilidades. Os debatedores são a professora doutora Mônica Lucas, que é coordenadora da pós-graduação e professora do Departamento de Música da USP, e o professor doutor Marcos Held, que é professor do Conservatório de Tatuí e professor visitante da Unicamp. Para dar início ao debate, vou lançar uma pergunta bem básica sobre o nosso objeto de estudo, que é a música antiga. Então, o que vem a ser a música antiga? Vamos começar pela professora Mônica Lucas. Música antiga, eu gostaria de agradecer primeiro ao Adoniran pelo convite, ao Marcos e ao Daniel pela presença nessa mesa. E aí eu então passo a resposta. Eu penso que música antiga é um termo que a gente usa também, chamado de interpretação historicamente orientada, historicamente informada, denominações que eu não gosto muito, viu, Marcos? Não sei você, assim, a gente poderia também comentar sobre isso, né? Mas eu acho que música antiga é uma ideia, assim, quando a gente coloca o termo qualificativo antigo, a gente já pensa no outro, né? A maneira de você se aproximar de uma coisa que é outra coisa, e pensando em recuperar os referenciais próprios daquela outra coisa, né? Então a gente é um viés específico de aproximação do outro que pressupõe a recuperação do horizonte de sentido do outro, de aproximar ao máximo possível o horizonte de sentido do outro. Então a gente procura, nessa recuperação, todos os materiais, cartas, tratados, escritos diversos, informações diversas que nos permitam compreender aquela música naquele contexto, servem como inspiração para que a gente possa então recriar esse repertório de uma maneira mais verossímil. Você acha que é isso, Marcos? Agora foi na Bom 2. dia a todos, bom dia Mônica, Foi na 2. Daniel, professora Adoniran, docentes, funcionários e alunos do IA. Muito prazer Eu estar vou mudar aqui. agora, tá? E eu concordo completamente com a Mônica, primeiro, fazendo um paralelo aqui com a questão da tecnologia. É muito difícil a gente dar nome para as coisas que a gente faz e para as coisas às quais a gente se dedica. Mas performance histórica, música historicamente informada, orientada, são nomes que não me fazem tanto sentido quanto o termo música antiga, que realmente se refere àquele outro, aquela outra música, aquela música diferente da que fazemos, não apenas em sentido cronológico, porque na verdade a gente faz música de bar, com instrumentos modernos, a gente pode fazer de tudo que é música, de tudo que é instrumento, na verdade, Mas a gente recupera esse horizonte de sentido antigo e não é só o instrumento que acaba fazendo a nossa lição de casa. Então, utilizar os instrumentos daquela época pode ser uma utilização muito interessante para que a gente possa recuperar esse horizonte de sentido, até porque o instrumento da época, ou as réplicas, as pesquisas em relação a isso, eles impõem um limite. Isso é muito importante de se considerar. A maneira como eu toco o instrumento moderno, pensando no caso do violino, que é o instrumento que eu toco, o violino moderno ele não tem mais recursos
que o violino do século XVII. Ele tem outros. Ele consegue fazer, digamos, uma amplitude muito maior de volume, o violino moderno, enquanto o violino do século XVII consegue fazer uma gama muito maior de cores, né? E tudo é, na verdade, uma forma da gente pensar o que essa música está querendo dizer. Eu também acrescentaria que música antiga é um movimento. Né? Ele sempre já foi propagandeado assim, nos anos 60, 70, 80 como um movimento de música antiga, e eu acho que essa marca ela ainda pode permanecer no sentido de que é uma forma em que nós músicos nos movemos em relação à partitura, é um inclinar-se ao documento de uma forma diferente do que se pode fazer cotidianamente, lançar perguntas diferentes das que se lança, geralmente em relação à partitura. Eu queria saber se a Mônica concorda comigo sobre essa ideia de ser um movimento ainda. Marcos, eu concordo com isso, mas eu pensei em uma outra coisa antes de responder a essa questão, que talvez o Daniel também tenha considerações a fazer, acho que a gente pode considerar juntos, mas eu pensei, você falou do instrumento, né? E eu pensei assim, o quanto o instrumento ensina pra gente o repertório, né? Você ter um instrumento da época, o quanto você deixar ele falar, né? Pela própria natureza dele, né? O quanto ele revela sobre aquelas partituras antigas, sabe? Então eu penso que a partir do instrumento você consegue compreender aquelas escritas, né? E eu acho que esse processo assim, de aprendizado muito, né? A partitura, o tratado e o instrumento, né? Eles entregam para a gente uma alternativa, né? Uma possibilidade de refletir sobre aquilo e não necessariamente chegar a uma verdade, né? Porque eu acho que o movimento, agora entrando na questão do movimento, nos anos 70, o movimento de música antiga, ele pressupunha instrumentos originais. Não sei se vocês se lembram das capas de LP, assim, né? Instrumentos originais e música autêntica, a ideia de autenticidade e de verdade, né? Eu acho que a gente estaria de novo nesse... Para os meus alunos, já que eu estou falando de Sandy Júnior. Agora, acho que a nossa prática ela não se limita mais ao repertório anterior a Mozart, ela não se limita mais ao repertório anterior a Beethoven, até porque nós temos grandes pesquisadores, como Clive Brown, por exemplo, que já nos anos 90 escreveu vários artigos, um livro importantíssimo sobre essa abordagem musical no repertório do século XIX. Recentemente temos gravações de todas as sinfonias do Brahms, para a orquestra sinfônica, as sonatas para violino e piano do Brahms, sinfonias de Schumann, e também a Sagração da Primavera já foi repensada à luz das cordas de tripa, à luz dos instrumentos com modelos semelhantes aos que se utilizavam na primeira metade do século XX. Então, eu acho que a música antiga ela já está muito mais ampla do que a gente imagina. Se eu posso complementar o que você estava falando, me lembrei que a partir do final do século XIX e principalmente início do século XX, a gente já tem a gravação, né? E quando a gente compara gravações que foram feitas no início do século XX com gravações que são agora, né, da segunda década do século XXI, a gente percebe uma transformação assim, realmente muito grande na maneira de interpretar. E isso a gente está falando de 100 anos, né? Então, o que dirá de tempos anteriores? Eu acho que para esse repertório do início do século XX, a gente já tem as gravações, né? E ainda assim, o fato de você ter o próprio autor, por exemplo, gravando, né? A gente tem gravações de Debussy, tem gravações, né? Rachmaninoff, e nem por isso essas gravações ficaram engessadas, né? Elas modificaram muito. Se a gente vai e volta e compara uma gravação original do Rachmaninoff com uma gravação moderna do Andras Schiff, por exemplo, a gente percebe essa enorme variabilidade que é própria de todas as culturas orais. E a música, ela é no fundo, né? A música, quando interpretada, ela está no registro oral, né? Então, eu acho que a gente pensar nessa modificação a partir dos registros que a gente tem, assim, registros sonoros, né? Ela dá uma dimensão do que é o horizonte de sentido, de o que a gente faz com aquilo. Ela levanta questões que não precisam ser respondidas, né? Elas passam, essa resposta ela passa pelo intérprete, pela vontade e pela intenção do próprio intérprete, e não por uma questão de verdade.
Acho que essa que é o ponto principal, não é? Sim. Também a questão da música antiga como um repertório, que parece que até os anos 80, 90 você chamava esse movimento de música antiga, se referindo mais bem ao repertório. E hoje o termo, ele meio que teve uma renovação, que hoje se diz prática historicamente informada, que aí ele já não se limita ao repertório, ele pode se referir a qualquer outro repertório antigo que não é do presente, né? E a partir daí a gente pode avançar a discussão para o que é fazer música antiga hoje em dia. É difícil. Fazer música antiga hoje em dia tem várias dificuldades, na verdade. Mas é também muito verdadeiro que é muito mais fácil fazer música antiga hoje do que 50 anos atrás. Por exemplo, vamos pensar o seguinte: acesso a fontes. O acesso a fontes, né, aos tratados, às fontes primárias, aos manuscritos, às primeiras edições, está muito mais fácil para essa geração de agora do que na geração de outras décadas. Veja, hoje nós temos acesso a tratados medievais, o micrólogo do Rio d'Arezzo está ali no MSLP, numa digitalização de altíssima qualidade. Nós temos acesso aos manuscritos do Bach, das sonatas e partidas para violino, das suítes inglesas. Tem tudo, né? Toda a obra do Mozart está disponível no manuscrito, né? Então isso é muito fácil de encontrar e é maravilhoso. Agora, uma dificuldade que eu encontro é, por exemplo, lidar com acústicas. Tem uma entrevista que fizeram com o Christopher Hogwood. O Christopher Hogwood foi um desses pioneiros da música antiga lá nos anos 70 e 80. Ele morreu em 2014. Numa entrevista que fizeram para ele, se eu não me engano, nos anos 90, ele estava fazendo uma gravação de todas as sinfonias do Mozart, né, com a Academy of Music. E o jornalista perguntou para ele: olha, eu vejo você se esforçando, né, para recuperar toda essa identidade sonora, todas as pesquisas em relação à música, aos instrumentos, às cordas de tripa, as articulações, as fontes primárias. E como que você vê isso, todo esse esforço, para ser executado numa acústica que definitivamente não é a acústica que estava à disposição do Mozart naquela época? E o público também, né? Sim, a Mônica, né, complementando com um público completamente outro. E aí ele olha para o jornalista, ele suspira e fala: o que eu posso fazer? Né? Então, assim, essa é a primeira parte das dificuldades que eu digo. Vou passar a palavra para você. Eu acho que outra dificuldade na definição do que seja esse movimento são a própria dificuldade de encontrar a terminologia que de fato abarque, né? Eu acho que interpretação historicamente informada, né? Depois, né, do início do movimento de música antiga, foram cunhados dois termos, né? Pela musicologia americana principalmente, música historicamente informada ou historicamente orientada. Bom, aí eu penso, né? Qual interpretação não é historicamente informada? Me digam alguma que não seja historicamente informada. Estamos todos dentro do processo histórico, estamos dentro da história, né? Então, ela pode não buscar aqueles referenciais que a gente está buscando, né? Então, eu acho que é uma terminologia assim, muito capciosa, sabe? Eu não gosto, né? Historicamente orientada também, que orientação que é essa, né? Porque tem muitas possibilidades de você se orientar para o passado e você pode enxergar o passado de muitas maneiras diferentes, né? Então são terminologias que, ao meu ver, são terminologias vazias. Eu gosto mais de música antiga mesmo, embora, né, tenha esse perigo que a gente está falando desse outro, né? E o antigo é o outro, mas é o outro que está distanciado no tempo, né? Mas nem sempre ele está tão distanciado no tempo. Ele dá melhor essa noção para a gente, né? Ela dá a noção da orientação e pensa como a gente está enxergando, né? Eu acho que não é mais uma música antiga. Ela começou como um movimento muito dogmático, né? E eu acho que esse dogmatismo vem de novo da visão historicista, positivista, né? De buscar a verdade, né?
acho que não se busca a verdade, né? A gente busca alternativas, né? É uma maneira de você pensar sobre a execução e chegar à sua própria conclusão. Eu penso um pouquinho, sabe por quê, Marcos? Lá no Lutero, quando ele propõe a leitura humanista, né? Voltado, assim, né? Guiado por ideais humanistas, ele propõe a leitura da Bíblia não através dos comentadores, mas só a Escritura, né? Que cada fiel deve ter acesso à Bíblia em alemão, para que ele possa ler a Bíblia ele mesmo e dali ele dialogar com aquilo que ele considera a verdade. Acho que é um pouco isso, sabe? Então a gente tira de novo os comentadores, os editores no caso, né? E a gente volta para o texto original. Isso leva a gente a pensar, inclusive, nas edições que a gente usa, né? A tal da edição Urtext, né? Ela é sempre muito valorizada. A edição Urtext é uma edição valorizada. E eu acho que dentro, né, uma das conquistas do movimento de música antiga é justamente um olhar crítico sobre o que seria a fonte original, essa que a gente usaria para a nossa leitura articular da escritura. Qual seria essa fonte? Eu tenho certeza que vocês tenham mais a falar sobre isso. Maravilha. Pensando nas terminologias, só para complementar algo, que ultimamente eu também tenho ouvido uma terminologia que diz o seguinte: interpretação historicamente inspirada. Eu acho que esse é um problema de uma ordem ainda maior. Porque no século XVIII, né, no século XVII, não se inspira. Né? Essa inspiração das musas é uma coisa, a inspiração do artista inquieto é outra. E essa palavra, né, a inspiração, que nos faz remeter diretamente ao eu me inspirar num dia da manhã chuvosa aqui na Unicamp, é uma visão assim tão fantasiosa que nos afasta completamente dessa reflexão crítica que nós fazemos no repertório. Eu acho que, para além de qualquer coisa, o que os músicos da música antiga fazem, ou eu penso, né, que fazem, ou penso que fazemos, é pensar criticamente, é colocar em dúvida o próprio trabalho. Será que isso aqui que eu estou fazendo faz algum sentido? Será que essa reflexão aqui ela tem algum tipo de vazamento? Será que isso funciona? Será que naquela crítica para aquele público isso vai dar certo? Enfim, são perguntas, como a Mônica falou, que elas não precisam necessariamente de respostas. Talvez são perguntas que precisam de mais perguntas ainda. Sobre as edições, isso é uma coisa que eu penso muito, sabe? Eu reflito muito. Urtext, uma edição que seria baseada pelo texto original. Aí eu já penso num problema. Existem várias composições que existem mais do que o original. Pelo próprio compositor. Né? Tem a primeira vez que ele compôs aquela música, depois tem uma outra versão. Aí no século XVIII isso daí acontece direto. Tem uma versão que ele utilizou para tocar em uma determinada ocasião e uma versão que ele utilizou para outra determinada ocasião. E essa ocasião envolvia tamanho de sala, tamanho de orquestra, tamanho de grupo, nível de competência técnica desses músicos. Aí eu penso, puxa, que original é esse? Outra coisa, me dá a impressão de que muitas vezes nós possamos pensar que o texto original está diretamente relacionado à altura de sons e divisão rítmica. Por exemplo, a gente pega as sonatas e partitas do Lá para violino solo e nós temos lá muito bem definido onde estão as semibreves, as mínimas, semínimas, colcheias, semicolcheias, fusas, semifusas, e ainda tem mais uma subdivisão lá que ele coloca que a gente acaba chamando de parte fusa. E aí a gente vai lá e coloca perfeitamente ali, a gente transcreve, né, de um material para o outro. Só que existem alguns detalhes, algumas nuances da escrita manuscrita que penso que jamais serão superadas pela escrita digitalizada. Por exemplo, a curvatura das hastes. As hastes nesse tipo de repertório, elas podem ser numa direção reta ou elas podem ter uma ondulação. Assim. E aí eu fico pensando, quão ondulado, quão perto da ondulação está na nota. Isso pode parecer que não, mas isso faz muito sentido interpretativo. Porque justamente é um gesto do próprio ar, é um gesto da nossa própria respiração, é um gesto retórico.
As ligaduras, elas podem estar também desenhadas como um arco perfeito, mas as ligaduras às vezes elas se curvam diante de alguma nota e voltam o seu curso natural depois. Isso geralmente é, digamos, ignorado por muitas dessas edições baseadas no texto original, por texto, né? E eu imagino que eu saiba por quê, porque no software, como que isso vai ser emulado, né? E outra coisa, quão precisa então deveria ser esse software para emular essa curvatura perfeita e tal. E um terceiro ponto que me vem à mente agora é o distanciamento entre as notas. As notas não são distanciadas equidistantemente dentro do compasso. Existem notas que são mais longe do que outras dentro de uma mesma subdivisão. Isso também indica um fraseado, um processo interpretativo ou um gesto retórico. Eu poderia completar ainda, Marcos, com questões que vão nessa mesma direção, que são as inconsistências. Né? Às vezes você encontra, então, o mesmo tema, na mesma partitura, articulado de maneiras inconsistentes. E como a gente lida com essas inconsistências? Né? Um caso assim, bem emblemático, para mim sempre vem à mente, é a Sonata 1030 do Bach, né? Em que ela é em formato de ritornelo, assim, ritornelo de concerto, esse primeiro movimento, e cada vez que o ritornelo retorna, no próprio manuscrito do Bach, as articulações são diversas. Né? Então, isso leva a gente a pensar, né? Um editor, ele tenderia a uniformizar essas articulações, para que a nossa compreensão do tema seja bem clara e o tema, cada vez que ele apareça com a mesma articulação, porque esse é o nosso treinamento. Né? Mas será que o Bach se confundiu? Será que ele gostaria que fosse articulado diferente? Essas respostas a gente não tem e nunca terá. Né? E se a gente comparar com os outros dois manuscritos da mesma sonata, da pena de dois alunos dele, o Kimberger e o Altnikov, sabendo que o Bach era muito sério com a escolha, né, dos copistas, né, se a gente encontrar mais inconsistências ainda nos manuscritos desses dois copistas, a gente tem realmente um embrulho, né? E eu acho que a beleza é essa, né? De não ter soluções, de não ser dogmático, mas também de não passar por cima dessas questões, porque são elas que fazem, essas filigranas é que fazem a interpretação, né? Pensar sobre elas e tomar a sua opção, e é uma opção que pode ser modificada, né? Na próxima interpretação, a gente sempre tem a chance de refletir de novo e chegar a novas conclusões. Eu acho que o que é pior é não pensar. Eu acho que, eu sempre lembro do Aristóteles, você que gosta do Aristóteles, ele sempre diz que a pessoa, né, que o ignorante é pior do que o mal, porque o mal ele sempre vai escolher o mal, mas o ignorante você não sabe o que ele vai escolher, ele não tem critérios, né? E eu acho que é isso, né? A gente tem que ter os nossos critérios, né? A gente não pode ser ignorante musicais, né? De não refletir sobre esses detalhes. Então, muito obrigado para vocês dois. Então, dá a impressão que essa é uma música que é uma espécie de reflexão ou de leitura dos manuscritos de Urtext que existem e também dos tratados ou da literatura complementar, segundo a qual você pode ajudar a decifrar esse material. Ou seja, uma música que ela sobrevive como documentação escrita, né? E eu queria saber, eu tenho a impressão que só o escrito ela não é suficiente para poder reconstituir essa música. Então existem lacunas que essa documentação, justamente pela falta de uma tradição oral que faria essa música seguir viva até hoje. Não sei se alguém quer comentar sobre esse tema. Eu quero passar logo para o Marcos. Eu pensei num tema que o Marcos vai gostar, assim, a ideia de ruína. Elas sobrevivem como ruínas, e não é verdade que não existe o registro oral. Elas passaram continuamente, alguns desses repertórios passaram continuamente pelo registro oral. Mozart, por exemplo, né, nunca saiu do cânone e sempre foi executado. Mas eu penso que, bom, eu sempre uso como exemplo a ideia do telefone sem fio. Quem brincou de telefone sem fio sabe que a graça é que a palavra que entra lá na primeira pessoa sai completamente distorcida do outro lado, e essa é a graça, né? E eu penso que, né, a transmissão oral ela é um telefone sem fio, né? Ela, por natureza, é cambiante. Então a gente não pode pensar numa tradição oral, né? Não pode pensar numa tradição oral como verdade. Fico pensando que deve ter um aplicativo hoje em dia que dá para brincar de telefone sem fio, né? Tem uma
ainda no ponto das dificuldades, eu me lembrei, enquanto a Mônica falava, que eu não queria deixar de mencionar aqui. Só a questão das expectativas em relação ao público. Isso é uma coisa que o Bruce Hayes fala. Bruce Hayes é também um dos grandes nomes da música antiga, da época antiga, da música antiga. Ele escreveu em 2007 um livro intitulado O Fim da Música Antiga. E é um título muito interessante, porque The End of Early Music é o fim de finalidade e o fim de encerramento. E em que ele reflete criticamente, a partir de sua própria experiência também, enquanto músico desse movimento, o quão valorizado essas coisas acabaram por ficar. E também tem o Taruskin, que reflete essa questão do público. Vou dar um exemplo. A palavra emiola e a palavra emiula, essas duas palavras, elas não estão no dicionário de língua portuguesa. Não sei se vocês sabiam disso. Não estão. A palavra que está é emiolia, que vem do grego emiolios, que significa 1,5. Agora, quantas vezes eu já não falei para os meus alunos? Vai lá da emiolia. Professor, oi? Emiolia. Não, professor, é emiula. Então, assim, aí fiquei, isso acontecendo várias vezes, eu fiquei pensando, as pessoas vão achar que eu estou errando, né? Aí eu vou falar, como pode uma pessoa que se diz professor não saber falar uma palavra tão corrente no uso musical como emiula? Ele fala errado, ele fala emiolia. Né? Essa ilustração que eu dou, gente, é muito comum, sabe? Porque existem informações ali tratadísticas que elas podem soar muito estranhas para um público atual que não está familiarizado com essa música, né? Com essa interpretação. E eu, como músico, posso pensar, e agora, o que eu faço? Se eu tocar dessa forma, pode parecer que eu esteja errando. Agora, se eu tocar da maneira como não parece que eu esteja errando, eu vou estar me distanciando dessas fontes aqui, sobre as quais eu estou me debruçando. Isso é um problema muito grande, né? Parece que não, mas é um problema muito grande. Por exemplo, a Mônica ilustrou com as cópias ali no bar. Se eu, por exemplo, toco e não aviso que eu vou fazer diferente as articulações, por exemplo, quando o tema volta, quando a parte A volta, vou falar, nossa, olha só, o Marcos é da música antiga, ele faz diferente quando volta o tema. Como pode isso? Assim, o especialista da música antiga não sabe o básico, que é que toda vez que volta, tem que voltar igual. É que numa situação de concerto, não dá para ficar debatendo muito, né? Mas aí eu precisaria falar, não, mas espera aí, olha só, está escrito aqui. Então, assim, que soluções, né, que a gente poderia encontrar? Uma solução que eu penso que pode ser utilizada já desde agora é que todos os nossos concertos sejam didáticos, para que a gente sempre fale um pouco, do mínimo que seja, aquilo que a gente faz. Não de ter que explicar toda hora que a quarta de tríplice desafina o tempo todo, então é por isso que a gente tem que afinar a cada 2 compassos. Não, a gente pode pensar que o público vai dar conta de ter que afinar o tempo todo, mas que a gente explique um pouco dessas dúvidas mesmo. Que a gente vai lá e entregue para o público dúvidas que nós também temos, né? E como se fosse um exercício retórico, né? Que a gente possa colocar para o público a responsabilidade que ele também vai ter junto conosco, intérpretes, da compreensão desse repertório aqui. Bom, eu não sei se a gente tem muito mais tempo, vocês querem fazer algum comentário final, ou vocês já abrem para perguntas, comentários. Podemos? Alguém do público tem comentários, perguntas, observações? Vocês têm um microfone que vai... Tem um microfone para ele ou eu levo? Bom dia. Então, obrigado aí pela conversa, né? Um tema que me interessa já há algum tempo também. E me identifico com algumas dessas questões, apesar de atualmente não estar mais tão próximo, né, do movimento de música antiga, mas só para ilustrar uma situação com que eu me deparei, foi justamente no fim dos anos 90, surgiu aquela edição do Anner Bisman, né, das suítes de
violoncelo, em que ele discute justamente essa questão, né, da padronização feita nas edições por textos, né, justamente porque, ao contrário da sonata do quarteto de violino, a gente não tem o manuscrito, né, original da suíte de violoncelo. O mais próximo que a gente tem é a cópia da Ana Madalena Bach. E logo na primeira suíte a gente já tem algumas questões ali, né? Se você vai olhar o manuscrito dela, a ligadura cada vez está de um jeito, né? Então você fala, poxa, como é que é isso, né? E aí ao longo do livro, né? Ao longo do livro tem um nome bem sugestivo do Fencing Master, o mestre da esgrima, né? E aí você vai entender que ele está falando, chamando Bach de mestre da esgrima, você tem golpes, né? Parece esgrima, alguns princípios que a gente acreditava ali, você primeiro tempo, arco para baixo, tudo lá, frequentemente você está lidando com situações em que o arco está invertido, etc. Mas ele tem uma argumentação bastante sólida, defendendo justamente isso. Ele fala, olha, esse princípio de que eu vou padronizar o mesmo motivo, o mesmo tipo de gesto com a mesma articulação, é um princípio do classicismo. Você não pode aplicar um princípio de um período posterior para um período anterior, né? Então, ele alega, né, nesse livro, que justamente o fato de você, no período barroco, né, do Bach, eles valorizavam essa diversidade, né, e essa variedade, né? Então daí ele tem outros argumentos, ele mostra momentos, por exemplo, no prelude da terceira suíte, aí sim você tem a ligação, as três notas ligadas, uma separada, né, que é como foi padronizado na primeira suíte, onde tudo é bem mais confuso, né, e bem mais interessante. Mas, então, a hora que eu li isso aí, eu fiquei, nossa, é isso mesmo, né, e entrei nessa e comecei a trabalhar esse tipo de articulação, essa variedade de articulação com os meus alunos. Só que aí a gente começou a ter um problema. Eles iam fazer audição para prova de orquestra ou para ir para o Festival de Campos do Jordão, né? O pessoal da boca não entendia nada. Então, a gente lida sempre com esse dilema, né? O que a gente acredita que é o correto, né? E o que né? Ele me olha, né? Eu não sabia também procurar uma adicional. A gente acredita numa coisa, mas às vezes a gente tem que, dependendo da situação, se adaptar, né, para não acharem que a gente não sabe o que a gente sabe que sabe, né? Então, não sei como resolver isso direito, mas eu acho que essa ideia de você transformar qualquer apresentação ter uma parte didática em que você explique o que você está fazendo e gradativamente as pessoas vão entendendo, quem se interessava em entender. É só um comentário. Vocês querem comentar ou passo para outro? Emerson, se a gente pensar que esses músicos oradores do século XVIII eles tinham um treinamento que era retórico, e sendo assim, era baseado principalmente nas perspectivas romanas, né, Cícero, Quintiliano, sobretudo, assim, né, mas também outros, a gente encontra, né, tanto em Cícero quanto em Quintiliano, a ideia de que o orador, ele deve, quando ele repete as mesmas ideias, ele deve praticar o princípio da varietas, o princípio da variedade, né? Eu acho que, então, né, a gente poderia pensar até por uma questão retórica nesse ponto de vista, né? A questão que isso realmente, né, a gente vai sempre bater de frente com o cânone, é verdade, cumpre a nós mudar, né? Mas também não cumpre a nós enfrentar o exército alemão com estilingue. Isso daí é uma pergunta que sempre me fazem mesmo, né? Quando vem alguém que está em um instrumento moderno e quer fazer uma aula sobre Bach, seja nas músicas para viola, cello, violino e tal, é muito recorrente falar, mas professor, eu posso tocar assim na banca? Acho engraçado a formulação da pergunta, eu posso, né? Eu devo ou não devo? Eu vou passar ou não vou? Professor, o que você está me ensinando não vai me atrapalhar? Não vai me prejudicar? Então, esse é o problema, né? Assim, enfrentar o exército alemão com estilingue. Gostei dessa figura de linguagem. Acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado.
Mas eu penso em duas coisas. Primeiro, as bancas elas são selecionadas tendo em vista a competência dos avaliadores, né? Então, confiando nisso, a gente pode presumir que se um candidato entrega uma música bem tocada, que faça sentido, né, que esteja tecnicamente muito condizente ali em relação ao padrão esperado por aquela orquestra, aquele grupo, aquela instituição, e que o seu discurso musical seja dotado de sentido do começo ao fim, eu acho que ele não corre riscos. Então, fazer a suíte do Pratiello como encontramos nas edições, ou como um esgrimista, aí acho que pode depender da qualidade de esgrimista do candidato, da qualidade canônica do candidato, caso ele opte pela outra opção, e também pela mente aberta, né, e pela percepção acurada do avaliador. E uma outra coisa, quando eu ensino essas suítes para viola e quando eu as toco, eu costumo fazer e costumo incentivar com que os alunos façam a própria cópia da Ana Madalena Bach deles. O que eu quero dizer com isso? Para que eles mesmos façam as próprias ligaturas. Porque eu penso assim, o original, digamos assim, da Pena do Bar está onde? Deve estar no lixo, né? Assim, a gente não tem ela se perdeu para sempre. Aí tem uma outra coisa, será que ela já foi escrita? Porque assim, a gente ainda pode adicionar perguntas a essa pergunta. Será que isso não foi um registro que a Ana Madalena fez dela mesma, ouvindo o Bach tocar, conversando e tal? Será que ela não auxiliou no processo de escrita, assim como o Felipe auxiliou na arte da fuga? Né? Não sabemos. Outra coisa, a Ana Madalena Bach, ela também às vezes nos parece dar, como posso dizer, ideias de como essas músicas podem ser tocadas, e nós também podemos respondê-la com outras ideias, desde que elas façam sentido retórico. Eu acho que ninguém corre risco de não passar na banca. Alguém tem mais alguma dúvida, observação? Está curto de tempo. Ninguém, né? Bom, então agradeço a professora Mônica pela presença. Obrigado, professor Marcos, pelas considerações. Vamos então passar agora ao recital palestra O Repertório Brasileiro para Viola dos séculos XX e XXI, pelo professor Hermerson de Biagi e Guilherme Muffi. Muito obrigado.